Graça e paz. Aqui trago para você mais um item de Deus a você. Mais um assunto muito importante que a gente vê acontecendo, mas as pessoas elas não ligam para que a Bíblia diz, ou disse, ou nos alerta, ou nos alertou. Eu trago um exemplo aqui de homem soberbo, arrogante, blasfemo. A Bíblia conta que o rei chamado Belsazar, substituindo o rei Nabucodonosor, seu pai, era um homem soberbo, blasfemo, não temia Deus e fazia aquilo que o diabo mandava ele fazer. O seu pai, quando conquistou Jerusalém, trouxe do templo alguns despojos de ouro. Eram vasos, eram taças, eram coisas sagradas que, quando o povo de Deus cultuava a Deus, usavam nas suas reuniões. E ele, um certo dia, mandou fazer um banquete, convidou mulheres e usaram de várias formas esses objetos sagrados. Mas em meio à festa, na parede daquele salão, apareceu uma mão escrito em aramaico. Dizia: pesado foste na balança e foste já achado em falta. E ele ficou perturbado, mandou chamar os adivinhos, ninguém conseguiu decifrar. E chamou Daniel, e Daniel decifrou e disse o que estava escrito. Assim, se cumpriu uma coisa que se cumpre hoje com aqueles que estão em falta na balança de Deus. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia ele morreu. O homem era soberbo demais. Não obedecia os profetas que lhe eram enviados. E assim ele pagou, como muitos hoje estão em falta na balança de Deus. Por isso você vê a capa, uma imagem ilustrativa do que todos nós passamos na avaliação de Deus, e muitos, infelizmente, estão sendo achados em falta. São várias coisas que hoje acontecem, que você tem conhecimento de pessoas que blasfemam contra Deus, profanam as coisas de Deus e pagam o preço. E na maioria das vezes vem o juízo, vem a morte, vem o juízo. E todos nós sabemos, está escrito que depois do juízo, depois da morte vem o juízo para todos nós. São pessoas, nós vemos,
pessoas rasgando Bíblia, pessoas afirmando heresias, ofendendo o nome sagrado e santo de Jesus. São heresias pegadas mensagens do que Jesus falou, do que Jesus pagou com seu sangue na cruz, e é jogado para trás do que ele disse. Tentam anular o que o Senhor falou. São vários tipos de profanação e a gente vê acontecer na vida de muitos aí essa palavra. E eu quero trazer a você essa mensagem. E diz, o título: Pesados somos na balança de Deus diariamente. E para a gente confirmar através da palavra, eu peço para você abrir a tua Bíblia aí, no livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 10, que afirma que nos últimos tempos haveria uma avaliação, pessoas sendo pesadas na balança e a maioria sendo achado em falta. Você vê a capa e veja aí no livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 10, que diz assim: muitos serão purificados. Eu que falo com você, você que ouve, e embranquecidos. Queira Deus que você esteja nessa classe de purificados, mas embranquecidos. E provados. Provados e avaliados como ele avaliou aquele rei, que não queria saber. Ele queria saber da prostituição, da bebedeira, das farras, e ele achava que ele tinha todo o poder em suas mãos. Mas ele foi mexer com coisa sagrada como muitos hoje mexem. Profanam, blasfemam. E continuou o texto: mas os ímpios procederão impiamente. Como você vê hoje, nos nossos dias, em pleno século XXI, pessoas agindo impiamente, com rebeldia contra o próprio Deus e as coisas santas que estão na terra. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Veja você, que essa palavra se cumpriu na vida desse exemplo que foi esse rei Belsazar, com a sua arrogância, com a sua autoridade, mas ele foi mexer com o Todo-Poderoso e se deu muito mal. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 5, Deus fala para mim e para você que ouve, esse alerta, e diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quanto não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Naquele tempo,
A graça de Jesus ainda não estava valendo, mas hoje, felizmente, vale, e nós temos tempo para nos arrepender. Se você está blasfemando contra as coisas santas de Deus, você que já jogou a Bíblia no lixo, você queimou algumas folhas, você abre a boca e profana o nome de Deus e a sua divindade. Você que faz brincadeiras e piadas contra o nome de Jesus, ainda é tempo de você se arrepender. Por isso diz: lembra-te, pois, onde caíste. É uma mensagem de Deus para nossos tempos. Nós temos que aproveitar esse ministério da reconciliação que ainda está valendo e se arrepender do que nós falamos, do que nós praticamos, para que a gente seja bem-aventurado ainda na nossa vida. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 24, há uma coisa aqui que talvez você não saiba, que diz, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 24, os pecados de alguns homens são manifestos, principalmente esses que blasfemam, profanam as coisas santas, as coisas de Deus, de várias formas. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Veja que tem pecado que precede o juízo, como no caso desse rei Belsazar. Deus não vai esperar você morrer para fazer o julgamento a você, porque depois da morte segue-se a juízo. Então aqui é bem claro quando diz que os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Alguns pecados que nós praticamos vão ficar para depois que a gente morrer, mas tem alguns pecados que a justiça de Deus, a espada, vem contra essas pessoas. Mas as pessoas não querem, não ligam, e quando chegam na presença de Deus, querem se arrepender, mas não vai ter mais jeito. É isso que eu digo para você. Você que pratica a heresia, que prega a heresia, que coloca Jesus para trás, blasfema, pega a Bíblia e tira textos da Bíblia para moldar nas heresias lá da tua religião. E eu vou logo avisando você, você que tem aquela versão Novo Mundo, aquela Bíblia, ela foi tirada, muitos textos, e Deus não se agradou do que foi feito. E muitos colocam essa Bíblia debaixo do braço, vão para suas seitas, denominações, e seguem aquilo que os homens fizeram. Cuidado, essa justiça virá a você se você não se arrepender, ou se você não sair desse lugar que você confia, que você segue. Preste atenção. Para a gente terminar, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12 e 13, a última mensagem de Jesus para você. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Veja que Deus, Ele prova as obras dos homens nessa terra. E Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem disse isso foi Jesus.
mas muitos colocam o nome de Jesus para baixo e não tem Ele como Senhor. O preço é muito caro a ser pago. Mas muitos dizem assim: eu estou salvo pela graça. A graça me salva. Eu digo a você, existe um equívoco muito grande. A graça é o segundo conserto que Jesus fez ali naquela cruz. Só que Ele mesmo vai dar segundo a obra que você pratica. Você está salvo na condição da graça, mas se você não tiver obra, você jamais será salvo. Você tem que lavar os teus pecados no sangue do Cordeiro. Sim, pela graça, mas sem obra você não é salvo. Mesmo você estando na condição da graça, se você não tiver obras, se você pensa que no adultério, na fornicação, no pecado que você anda, a graça vai te isentar de uma condenação, você está errado ou errada. E de repente, é isso que eu quero trazer a você nessa oportunidade. Você medita bem naquilo que está sendo falado a você, nos versos, nos capítulos. Portanto, vigia, e ainda dá tempo de você voltar atrás. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. É que eu trago para você essa mensagem. Amém.